Irmãos, vou ser breve. Peço aos irmãos que abrem em Oséias, Aleluia. versículo 2, capítulo 2, versículo 14 e 15. Oséias, capítulo 2, versículo 14 e 15. Deus faz maravilhoso, Senhor. Aleluia. Capítulo 2, versículo 14 e 15. Aleluia. Deus maravilhoso, Senhor. Deus grandioso. Amém? Amém. Só de hoje. Glória a Deus. Ixi, é pouquinho capô. Versículo diz assim: Portanto, eis que eu atrairei e levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, E eu lhe darei as suas vinhas ali e o vale de Jacó, por porta de esperança. Ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, aleluia. Hoje é o último dia da nossa campanha, Florescendo no Deserto. E Deus falou muito forte comigo nessa palavra de Oséias, porque a história de Oséias, ela mostra um amor que ele tinha por uma prostituta. E isso a gente pode trazer como simbologia, como Deus ama Israel. Porque Deus tinha falado para Oséias para ele tomar uma prostituta como sua esposa, junto com seus filhos da prostituição. E isso ele fez. Ele pegou a prostituta, casou-se com ela, ela saindo de uma vida difícil, porque eu imagino como deve ser tão difícil para Oséias fazer naquele momento, quando Deus falou com ele: você, andando em Cristo, ter que casar com alguém que não esteja. Deus. Eu imagino o tanto que ele relutou no começo. Isso me faz pensar o tanto que a gente reluta quando Deus fala a primeira vez com a gente. Mas Oséias foi e fez. Ele amou ela incondicionalmente. Eles tiveram uma família, tiveram 3 filhos. Só que ela não deixou o pecado para trás. Ela continuou traindo Oséias. E ela acabou abandonando ele. Então, além de traição, ele teve abandono. Isso a gente vê lá em 2 Reis, quando tem a questão do Israel que foi dividido, norte e sul. O povo do norte, eles traíram Jesus. O povo do norte, eles abandonaram Jesus. Eles começaram a praticar idolatrias. Meu Deus. Eles ficaram amando a Baal. Imagina o tanto que isso cortou o coração de Deus. Foi a mesma coisa que aconteceu com Oséias. O coração dele sendo partido pela esposa que a deixou para seguir os outros maridos que ela tinha. Os outros amantes, no caso, que ela tinha. Só que lá na frente, Deus pede para ele: vai atrás da sua mulher. E Oséias faz isso. Ele compra ela como escravo. Ele compra ela de novo. E assim ele toma ela de novo e ama ela de novo. Igual Deus. Deus, ele já estava com ira sobre Israel, sobre o povo do norte. Mas ele mesmo assim deixou sua ira de lado para demonstrar o seu amor. E isso a gente consegue ver pelos versículos, principalmente 14. Portanto, eis que eu atrairei e levarei para o deserto. Deus, ele atrai a gente pelo amor. Ele não atrai a gente pela força. Eu já vi muitos casos das pessoas falando: eu fui para Cristo pela dor. Você não foi para Cristo pela dor. Você teve um momento de dor e foi ali que você teve o amor de Cristo. Foi ali que você teve o seu renovo. Foi ali que você teve a esperança de ter uma vida melhor. Aí sim você veio para Cristo. Não foi pela dor, pela força. Foi pelo amor que Ele te demonstrou na hora que você estava com dificuldade. Na hora que você estava
sem saída. E muitas das vezes a gente se encontra num ambiente sem saída, que é o deserto. O amor de Deus, ele é paciente, ele é redentor. Ele sempre está ali para nos acolher. Independente se a gente dá infidelidade para ele, se a gente peca, mas o Senhor sempre está ali com braços abertos te esperando. Aleluia. O Senhor sempre está ali fazendo, filho, vem cá, Glória eu a ainda Deus. estou aqui. Eu sei que você está errando, eu sei que você não sabe nem o que te espera lá na frente, mas venha. Venha para mim que eu te mostrarei. O Aleluia. amor de Deus, ele é tão paciente, tão redentor, que a gente acaba nos envolvendo como posso falar, na intimidade com Deus. Porque quanto mais a gente sente o amor de Deus, mais íntimo a gente fica dele. E quanto mais intimidade a gente tem dele, mais a gente tem a certeza que lá na frente estaremos junto com ele. E isso Glória ele já a Deus, mostra que aleluia. após a infidelidade, tanto da mulher de Oséias, que foi a Gomer, tanto para o povo do norte de Israel, eles sempre buscam um coração ferido. Para aquelas pessoas que estão lá fora que a gente julga, nossa, aquela lá desviou, não vai voltar mais. Deus não pensa assim. Deus sempre está ali. Aleluia. Ela vai. Ela vai passar por um deserto, mas ela vai. Eita Deus. Porque Glória o a Deus, deserto, ele é o aleluia. caminho do retorno ao amor verdadeiro. Aleluia, glória a Porque quando a gente Deus. está no deserto, tem muita gente que critica, tem muita gente que fala, eu estou no deserto, eu não escuto nada, tudo está ruim. Mas calma. Deus, ele coloca a gente no deserto, que é para tampar as outras vozes. Ele põe a gente no deserto para que a gente consiga escutar apenas a voz dele. É isso que ele faz. Porque quando a gente tem um chamado para Deus, um chamado de Deus, ele sempre vai nos buscar, independente de onde a gente esteja. Verdade. A gente está no deserto, a gente está desesperado, mas quando a gente se acalma, meu Deus. quando a gente acha que Aleluia. não vai ter mais nada, não vai adiantar mais nada, aí você começa a escutar a voz de Deus. E quando você escuta a voz de Deus, Deus não te tira do deserto, ele te faz florescer ali mesmo. Aleluia. Ele faz você florescer, faz você dar frutos naquele deserto. Mas isso só acontece depois que você escuta a voz de Deus. Glória a Deus. E quando a gente está no deserto, a gente também é tratado pelo coração. Não somente pela mente. Porque Deus, ele vai moldando os nossos corações. Oh Deus. Porque a gente enfrentando esse deserto, a gente aprende a ter confiança no Senhor. Porque às vezes a gente precisa ser restaurado. Porque a gente fica tão cômodo nas coisas que a gente acaba escutando a voz do mundo. Ah, não vou hoje não, tá chovendo. Não tem problema não. Quinta-feira que vem eu vou. Ah não, hoje acordei atrasada. Ah, perdi 15 minutos. Aleluia. Ah, vou não. Não vai compensar não. E com isso a gente vai acabando se entrando. Isso a gente acaba caminhando para o deserto. É. Aleluia. Aí depois Deus vem, ó, pega a gente. Com isso, eu te pergunto, há quanto tempo você vem resistindo ao seu chamado por medo de ficar no deserto? Porque muitas vezes a gente acha que o deserto é ruim. Muitas das vezes a gente acha que, eu não vou fazer isso não, porque isso daí tem muito fardo, isso daí não é pra mim, porque é muita responsabilidade, deixa eu ficar aqui no meu cantinho. Mas você está com medo da responsabilidade ou está com medo do deserto que você vai enfrentar para poder amadurecer e fazer um bom fruto? A gente tem que olhar muito lá na frente por conta disso. O deserto, ele não é ruim. Ele nos ajuda a florescer. Oh, aleluia. Glória a Deus. Lá no deserto, Meu Deus. como diz o versículo 15, ele darei as suas vinhas dali e o vale de Acor.
Darei as suas vinhas, ele já está falando que ele vai te dar frutos. Porque vinhas, ele é alegria. Aleluia. Vinha significa abundância. Vinha significa Oh, meu Deus. restauração. E muitas das vezes a gente volta do deserto com outro nível. A pessoa olha e fala assim, nossa, parece que ele depois que saiu e voltou parece estar melhor. Tem gente que fica até indignado. Nossa, fulano quando estava aqui na igreja, ele era quietinho no banco, mas depois que ele acabou se distanciando de Deus, mas quando ele voltou, ele é outra pessoa. Ele pega, ele ora, ele pega, ele tem atitude, ele ajuda. Mas porque ele aprendeu no deserto. E Deus vai te colocar quantas vezes ele achar necessário no deserto para você fazer a vontade dele, para você escutar mais a voz dele. Para você ter mais intimidade com Deus. Porque quando nós temos intimidade com Deus, a gente consegue tudo aquilo que a gente não imagina. Porque a misericórdia de Deus, ele já desce para todo mundo. Imagine se você escutar e ser obediente. Imagine o tanto de caminho que ele vai abrir para você. Glória a Deus. Se você está em ser obediente. Meu Deus. Porque o Deus, ele transforma a dor que nós sentimos naquele meio do deserto em crescimento pessoal, profissional e espiritual. Toda a dor que a gente sentiu no deserto, que a gente olha e fala, não valeu de nada, lá na frente você vai usar o que você aprendeu ali. Pô, eu estava lá no deserto, eu senti essa dor, mas Deus me concedeu um crescimento, me restaurou, agora eu estou de volta para os caminhos. Ok. Mas lá na frente, você vai ver uma pessoa que vai estar passando por um problema parecido, ou se duvidar até igual ao seu que você passou antes. Aí é a tua vez de você olhar para ela e falar, dá sua mão que vamos caminhar juntos. Eu sei que o deserto é difícil, mas o deserto também ele amadurece. Verdade. E a gente sabe que amadurece quando a pessoa olha para você e fala, você está diferente. Aleluia. Não sei o que é que está acontecendo, mas você está diferente. Porque nós temos que ser bons testemunhos. Quando a gente anda, a gente faz, a gente acha que não está fazendo nada. Eu vou sair na rua, mas eu vou com essa vestimenta aqui, vou com esse vestido, tudo, mas só por causa de vestes. Mas tem alguém que está sempre te observando. Glória a Deus. Tem alguém que está sempre repetindo as coisas que você faz. É igual uma criança quando nasce. Ela não sabe das coisas ainda. E você tem que tomar cuidado com o que você faz perto de criança, porque a criança repete nossos atos. Como também tem muita gente lá no mundo que pode até falar mal, mas ele olha o jeito que você faz. Quando você imaginar, já está fazendo igualzinho. Verdade. Eu tenho experiência com a minha mãe. Depois que eu vim para Cristo, eu comecei a ter algumas mudanças em casa. Minha mãe no começo me criticava. Mas quando eu pensar que não, ela já estava fazendo as mesmas coisas que eu. Ô filha, você vai orar hoje? Ô filha, você vai estudar a Bíblia hoje? Posso estudar com você? Aleluia. E eu nunca cheguei para ela e falei, mãe, vamos estudar, vem aqui, abre a Bíblia aí, e eu não quero saber não, eu quero que você estude. Eu nunca forcei ela a nada. Aleluia. O próprio Espírito Santo já foi moldando ela. Mas porque ela também viu as minhas atitudes. Então por isso que a gente sempre tem que estar em obediência, sempre tem que estar nos caminhos certos. Porque para a gente pode até parecer nada, mas para quem olha, pode parecer muito grande. Você pode ser um exemplo de alguém sem você saber. Verdade. Isso é algo fascinante. Porque Deus no deserto, Ele planta novas sementes. Você nunca vai chegar e plantar aquela semente, não deu certo e vai plantar ela de novo. Deus, Ele renova a nossa semente. Aleluia, Deus. Ele renova o nosso ser, o nosso espiritual. E isso acontece da melhor forma possível, porque quando Ele está presente, tudo floresce. A gente pode não ter saída para nada, mas se a gente vê Deus ali, a gente consegue sair, porque a gente floresce no mesmo lugar. E o vale de Acor, ele conta a história lá em Josué, capítulo 7, se eu não me engano, versículo 24 a 26. Que ele fala sobre a história de Acã, que naquela época
eles foram invadir uma terra e Deus falou: tudo que tem ali é para ser queimado. Ouro, prata, dinheiro, tudo. Porque ali é tudo de perdição. Ali não tem valor nenhum para mim. E Acã, mesmo sabendo que não era para pegar, ele pegou. E quando ele pegou, todo mundo acabou, destruiu a cidade. E Josué começou a ver que estava tendo dificuldade lá, que estava acontecendo ainda provações para eles. Aleluia. E ele começou a achar estranho. Por que isso está acontecendo se a gente fez exatamente o que Deus mandou? Aleluia. Até que ele viu Acã, com os ouros, com as pratas. Ele pegou só um pouquinho. E ele falou: não, esse pouquinho aqui já vai me sustentar. E com isso, Aleluia. Josué pegou junto com o povo de Israel, levou Acã para um lugar, junto com a família, com os filhos, com os bois, cavalos, Aleluia. tenda, tudo que ele tinha, ouro, prata que ele tinha roubado. Ele ainda falou: do mesmo jeito que você nos perturbaste, Deus também vai te perturbar. E ele apedrejou Acã e o queimou. E depois disso, eles colocaram um monte de pedra. E neste lugar, eles chamaram do Vale de Acor. Que esse vale, ele quer dizer um vale de juízo e um vale de vergonha. Porque lá Deus fez o juízo dele. Porque Acã sabia que não era para roubar e mesmo assim ele roubou. Meu Deus. E quantas das vezes a gente sabe que não pode fazer as coisas, a gente vai e faz É Deus. por teimosia. E quando a gente vai e faz por teimosia, Deus vem e coloca o seu jugo sobre nós, que é leve, mas as consequências sempre vêm. E quando vem as consequências, a gente fica criticando, fica falando: por que eu estou passando por isso? Mas aquilo que você fez, sabia que não era pra Aleluia. você fez. Você pensou nisso antes? As consequências que isso ia dar lá na frente? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz. Porque todos os atos, ela tem consequências. Meu pai. Se o ato for bom, a consequência vai ser boa. Se o ato for ruim, a consequência vai ser pior. Porque Deus, ele não brinca de ser Deus. Ele tem o seu juízo. E o juízo dele é sempre reto, é sempre verdadeiro. Então Aleluia. temos que tomar cuidado com certas atitudes que Oh, nós temos. glória a Deus. Só que neste versículo, ele fala que o Vale de Acor porta de esperança. Então, ele transforma esse Vale de Acor em um lugar de esperança. Ele transforma o seu erro em um lugar de ponto de recomeço. Aleluia. Muitas das vezes a gente tem que voltar onde a gente errou para poder começar um novo caminho. É, Deus. A gente fica pensando: meu Deus, por que está tudo errado? Eu não sei o que está acontecendo. Mas quando Deus te bota no deserto, para você parar de ouvir a voz do mundo e ouvir a voz dele, você vai lembrar daquele momento que você errou. E você vai lembrar que, poxa, foi aqui que eu errei. Aleluia. É aqui que eu tenho que reformar. É aqui que eu tenho que voltar e fazer de novo. Reparar o erro. Porque o perdão de Deus, Oh, aleluia. ele é capaz de transformar qualquer maldição em testemunho. Aquilo que você passou lá fora vai virar testemunho lá na frente. Por causa do perdão de Deus. E você? Acredita que Deus, ele transforma um vale em uma porta de esperança? Glória a Deus. Você acredita que aqueles erros que você passou lá fora, ele pode transformar em esperança para alguém aqui dentro? Aleluia, Deus. Aleluia. É o que ele faz. Santo, santo é teu E nome. isso que ele faz dá tanta alegria que a gente vai voltar a cantar. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque quando a gente aprende o erro, volta atrás, conserta, a gente tem um renovo. Tendo o renovo, a gente vai aprender a ter o amor primeiro ou melhor do que você teve a primeira vez com Cristo. Glória a Deus. Porque ali você será renovado. Ele vai devolver aquele louvor que você perdeu no deserto. Quando você estava no deserto, eu não queria saber de nada, não quero saber de louvar, não quero saber de cantar, não quero saber de nada. Mas Deus vai lá e restaura.
Aleluia. Aí você começa a cantar melhor do que você estava no primeiro amor. Glória a Ou você Deus. começa a cantar do jeito que você cantava antes no primeiro amor. Aleluia. Agora, se você canta pior do que você cantava antes, tem alguma coisa de errado. Deus quer falar com você alguma coisa, então vá para o deserto e escuta a Glória a voz dele. Deus, aleluia. Porque o cântico, ela renasce a nossa fé. O cântico, ele é um coração restaurado. Quando você vê alguém louvando com todo o coração, você sente todos os arrepios. Você sente o Espírito Santo falar com cada um. Santo Você Deus. sente o Espírito Santo falar contigo. Jesus. Então, o cântico é algo tão importante quanto. Então, devemos sempre ter essas na cabeça. Que o deserto, ele não é ruim. Ele serve para nos preparar para algo futuro. Aleluia. Ele serve para nos preparar para algo maior. Glória a Deus, E aleluia. muitas das vezes a gente está andando no caminho certo, de repente vai para o deserto. Aí você para e pensa, mas Deus, eu não fiz nada tão grave que me leve para o deserto. Santo Porque falar que não fez Jesus. nada é errado, porque todos nós pecamos. Santo, santo é teu Todos nome. os dias, toda hora, se duvidar. Glória a Deus. Mas você vai pensar, mas não foi tão grave assim para mim ir no deserto? Calma. Algumas vezes Deus está te preparando para algo maior que você não tem noção ainda. Algumas vezes é uma unção nova. Algumas vezes é algo sem explicação. Algo que você olhou e falou, eu não tenho capaz para isso. Ele vai lá e te capacita. Mas ele só consegue capacitar quando você escuta a voz dele. Para escutar a voz dele, é intimidade. Temos que ter nossa intimidade com Deus. A palavra que eu trouxe foi essa. Glória a Deus, Foi uma aleluia, palavra meu Pai. rápida, porque até então a gente está em Outubro Rosa. E eu não poderia falar sobre a prevenção do corpo. Porque além de sermos espírito, nós também temos a carne. E a carne precisa ser cuidada. Oh, Porque quando a Jesus. gente cuida da carne e do espírito, a gente está ótimo. Mas se a gente não cuidar da carne, o espírito também prevalece. Também padece. Então a gente tem que ter sempre esse equilíbrio de cuidado com o corpo e cuidado com o espírito. Então, antes de eu começar a falar sobre o Outubro Rosa, eu queria que vocês fossem de pé para a gente fazer uma oração como término do culto de hoje.